Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Esquina Paris 2024. Paris. Torre Eiffel. Política. Entretenimento. Brasil. Diversidade. Icônico. Atletas. Emoção. Competição. Trabalho em equipe. Espírito esportivo. Hoje o destaque fica para o duelo entre as ginastas Rebeca Andrade e a americana Simone Biles, que vem sendo a principal pauta esportiva dessas Olimpíadas. Com audiências recordes, o Brasil parou para acompanhar cada salto das duas melhores ginastas do mundo. A brasileira voltará para casa com uma medalha de ouro, uma prata e um bronze por equipes. O sucesso de Andrade exalta e credibiliza um programa esportivo que vem sendo realizado há mais de 20 anos. Ti, esse programa esportivo vem dando certo? Considerando a emoção que a gente teve essa semana, acho que sim. Acho que com certeza é a resposta, né? Isso era inimaginável há um tempo atrás, o Brasil se tornar até mesmo tradicional na ginástica, não só ganhando, mas brigando por medalhas. É essa história que a gente vai contar hoje. E a Gabi é minha testemunha, que quando a Rebeca estava lá ganhando ouro, eu estava na sala com ela e não consegui me conter, quase saí gritando pela sala, assim, de emoção. E realmente a gente teve esse sentimento, né, Gabi, o Brasil parou, ou pelo menos a nossa sala parou para ver a Rebeca ganhar o ouro, né? A nossa sala, ou a faculdade, o Brasil, o país, o mundo, porque eu acho que como você disse, eu tenho certeza, foi uma conquista muito esperada e a expectativa das provas anteriores, do prata no salto, tudo isso foi gerando ali um caminho até o nosso tão esperado ouro. E acho que é o mundo mesmo, porque a Rebeca ela tem uma simpatia ali, né? Dá para perceber no espaço ali onde são realizadas as provas da ginástica que outros países, outras nacionalidades de pessoas ali estavam interessadas e acompanhavam e comemoravam cada exercício ali da Rebeca e que não eram só os brasileiros. A Vaiola postou uma publicação no Instagram parabenizando a Rebeca e também homenageando a Simone, eu achei muito linda. Não, e até no momento do pódio ali você tem as duas americanas saudando a Rebeca Andrade. Que foto, hein? Que momento, assim, emocionante, né? E como a gente começou o programa, é uma história que começa há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, que foi quando a Irina chegou no Brasil para ser treinadora do nosso time de ginástica, que na época só tinha a Dani Hipólito, que já era uma baita ginasta, mas era um caso isolado, como costuma acontecer com os esportes brasileiros. A gente fala muito isso aqui no programa, de surgir uma revelação e aí essa pessoa não é o suficiente para deixar um legado ali. É um caso isolado. Mas com a ginástica não foi isso que aconteceu, porque com a chegada da Irina e dessa equipe de treinamento, o Brasil foi tendo outros nomes, aí surge Daiane dos Santos, uma das maiores de todos os tempos, também a gente não pode esquecer de falar da Laís, e foi toda uma geração tentando, todo um trabalho sendo feito, um trabalho com erros e acertos, e quando a gente vê a Jade Barbosa ganhando essa medalha também por equipe... Que é um pouco da Daiane, né? A geração da Daiane também, a Jade. Total. É o momento mais legal, assim, porque a Jade sofreu muito até vir essa medalha para ela. Sim, sim. Tanto é que nas coletivas que ela deu depois da prova por equipes é impressionante, né? A emoção que ela tem ali na hora, né? Porque foi um processo, um caminho que, claro, todas as outras que são mais novas passaram, mas que por ela ter mais experiência, ela está vivendo 2 ciclos, né? Ela vive esse ciclo da Daiane, que a gente comentou, vive agora esse ciclo atual com mais sucesso, digamos, e ela, dá para sentir que ela... foi difícil tudo isso. A gente pode comentar que a equipe do bronze por equipes foi muito bonita, né? Temos a Júlia, com 18 anos, na sua primeira Olimpíada, conquistando assim, de cara já uma medalha emocionante.
A Lohane dedicando a medalha para a irmã dela, que faleceu há pouco tempo, 2 meses. A Jade, mais experiente, conquistando essa medalha para o nosso país. E a Rebeca, que a gente vem torcendo por elas. Enfim, esse protagonismo do Brasil e da nossa equipe chama muita atenção de todo A mundo. Flavinha. A Flavinha também, que é se outra- machucou. Se eu falei do carisma da Rebeca, a Flavinha, então... Gente, e assim, esse cenário há um tempo atrás seria inimaginável, assim, porque a gente fala da Jade. Olha como é simbólico, a gente fala dessas meninas de 18 anos, a Flávia é um pouco mais velha, mas a Flávia, o carisma, a leveza que elas levam ao esporte, e a Jade não passou por isso. Na época da Jade, a dieta, inclusive, proibiam ela de beber água por um Sim, período. sim. Então, houveram muitos abusos. Teve uma fase assim que a ginástica brasileira quase acabou por conta dessas crises internas que aconteceram. Falta de investimento, como todas as outras modalidades, né? Em exceção, talvez... É que sempre modalidades olímpicas, elas têm Essa carência. essa carência, essa característica do esporte de não financiá-los, né? Então, sempre passam por mais dificuldades do que outros esportes. Não, Estão e aí, fora desse depois de ciclo. um projeto que começa em 2001 e não tem muitos frutos até 2016, nas vésperas das Olimpíadas, surge Rebeca Andrade e Flavinha, e as duas não são destaques no Rio, mas são duas ginastas brasileiras nascendo, assim. E ali naquele momento começa-se uma ideia de proteção. Então, o Brasil para de procurar novos talentos e fecha o seu time. Você vê que a gente tem esse time de 5 meninas. Sim. E são elas. O investimento é todo em torno delas. Elas até, inclusive, pagam o aluguel de todas O COB elas. começa a tomar E aquilo até como mesmo algo muito questões importante. de transporte. Todas as meninas, elas vão e voltam para casa dos treinos com motorista particular. Então é um cuidado enorme com essas meninas, uma proteção, porque não vai sair uma ginasta a cada esquina no Brasil. E talvez seja um exemplo a ser seguido, né? Com outros esportes, né? E com outros atletas. Com outros atletas, outros esportes, quando se teve um investimento correto, assim, não, talvez nem fosse o ideal, né? Talvez precisasse mais. Só que o mínimo que foi dado já colheu frutos agora, né? E assim, é aquilo, você primeiro investe, depois você colhe os resultados. É a longo prazo, né? Acho que o exemplo, eu vi um comentário do Thiago Leifert fazendo uma comparação do Brasil com o Japão, né? O Japão, ele vem colhendo frutos há muito tempo. O Brasil está num processo disso, né? É um caminho que começou agora com a ginástica, mas que pode acontecer com outros esportes. E que vai colher, não na próxima edição, né? Que não se cobre na próxima edição para virem várias medalhas e competir com países que fazem esse trabalho há muito tempo, mas que pelo menos colher daqui 2, 3 edições de Jogos Olímpicos, né? Isso é um processo. Acho que a grande questão é o Brasil parar de apenas investir nesses talentos individuais e começar a criar os seus próprios talentos. Porque hoje, assim, muita gente não entende como funciona, por exemplo, um Bolsa Atleta, mas existem níveis no Bolsa Atleta e existe o nível pódio, que é aquele medalhista que ele pode conseguir, aquele competidor, né, que pode conseguir uma medalha. Mas para você chegar nesse nível de ganhar esse investimento, você primeiro tem que trazer o resultado. Eu acho que o caminho tem que ser o contrário. Você primeiro precisa investir na pessoa, investir desde nova, para depois você querer colher os resultados dela. Sim, é um caminho inverso, né, do que eles acabam propagando. Total, total. E você, Gabi? Eu concordo plenamente com o que vocês disseram. O Brasil é fato que carece de investimento nos esportes. Talvez, quem sabe, com o palco que nós tivemos, com a audiência que nós tivemos nos Jogos Olímpicos, esses investimentos sejam maiores, porque as críticas são feitas com o governo em relação a isso. E nós conseguimos ver o resultado que nós tivemos com o pouco investimento que nós tivemos, por exemplo, com a ginástica, que a gente vem comentando. Sim, sim. É claro que é muito legal ver o Brasil ganhando medalha, mas que também foi muito legal a gente ver a primeira africana vencendo uma medalha na ginástica com a Namur, ali nas barras assimétricas. Foi um momento emocionante ali, ela exaltando a bandeira da Argélia e a torcida francesa no estádio aplaudindo, né? Porque entende a situação dela,
que ela é uma franco-argelina, né? Ela podia escolher tanto representar a seleção francesa quanto a seleção da Argélia, mas aí rolou uma confusão. Ela não pôde competir pela França por conta da lesão que ela teve. A França falou para tomar mais cuidado, justamente sabendo da estrela que ela é, para ela voltar com a recuperação mais devagar, mas isso acabaria tirando ela desses Jogos Olímpicos. Ela optou pelo risco, optou por continuar treinando com intensidade e quem a recebeu de portas abertas foi a Argélia, e aí ela conseguiu sair com uma medalha histórica para o país. O time francês já estava bem fechado, né, o time francês da ginástica, e por conta disso acabou preferindo, como podemos dizer, deixar como uma substituta ali para ela por conta da lesão, né, como você disse. Então, não vamos forçar, mesmo que você seja uma estrela, como você comentou, vamos esperar um pouco, mas como ela estava ansiosa, queria disputar esses Jogos de Paris, ela foi pela Argélia e simplesmente só garantiu um ouro. Brilhante. É muito emocionante saber que foi a primeira medalha para um país africano. E continuando a falar sobre países africanos e sobre atletas argelinos, a gente tem a polêmica e fake news envolvendo a boxeadora argelina Kelif. O que aconteceu foi que numa luta de boxe de até 66 quilos, a italiana Angelina Carini desistiu aos 46 segundos apenas. E quando indagada o porquê, ela disse que levou um soco muito forte na região do nariz e por isso desistiu da luta, porque ela estava com muita dor e, enfim, agoniante, não conseguiria continuar. Bom, depois disso foram centenas, milhares de comentários nas redes sociais afirmando que a atleta argelina era transexual. E, na verdade, isso tudo não passa de uma mentira. Nada disso foi comprovado em relação a ela ser uma atleta trans. Na verdade, o pai dela veio até a público mostrar a certidão de nascimento e confirmando o gênero dela, que ela nasceu, cresceu e é uma mulher cis. Enfim, o COI se posicionou sobre isso também, falou que todas as atletas do boxe feminino são mulheres cisgênero e é isso que fica, né? Todo esse hate, todo esse ódio propagado na internet devido a essa desinformação em relação... É lamentável que isso é natural que às vezes aconteça por conta de ser um mega evento, né? A gente está sempre convivendo em um mundo cheio de fake news, cheio de desinformação, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso faz parte hoje já do meio da comunicação, do jornalismo. O que nos tranquiliza é que o jornalismo fez o papel correto de ir lá, conferir a informação, desmentir outros lugares que estavam disseminando essa desinformação e corrigiu, digamos, rápido. Mas que com certeza fica os danos morais ali para o atleta, né? Não sei nem se foi rápido não, Ronaldo, assim, porque você tem veículos grandes com matérias que ainda estão no ar falando que a Lamine Kelif é uma atleta transexual. Então, o que contribuiu com muita gente acreditar nessa história foi justamente veículos grandes terem noticiado. E tudo partiu por conta dela ser banida na IBA, que é a Associação Internacional de Boxe, que baniu a atleta no Mundial do ano passado por conta dos seus níveis de testosterona, mas ele é um teste que não tem nenhuma evidência e em nenhum momento eles quiseram mostrar quais foram os fatores que levaram eles ao teste, quais foram os critérios. É uma coisa sigilosa, eles simplesmente disseram, olha, pra gente ela não está apta de competir. E tiraram. Ela do Mundial. E o COI tem uma visão contrária. O COI acha que ela é capaz, ela esteve nos Jogos de Tóquio, foi eliminada nas quartas de final, e agora nesses Jogos ela está tendo mais sucesso por conta de seu esforço esportivo. Sim, sim. Inclusive, eu acho muito bonito todo o posicionamento que ela teve em relação a esse ódio destilado contra ela. Numa luta contra uma atleta húngara que destilou ódio contra ela nas redes sociais, não só essa atleta, como o namorado dela, inclusive no Instagram, fez reposts de publicações que comparavam a luta entre uma mulher e um monstro, entre mulher e homem, que eu acho, enfim,
tenebroso, horrível. Como eu disse, tem essa questão de que ainda alguns veículos, como te trouxe, estão disseminando essa desinformação, outros já fizeram as correções devidas e estão deixando bem claro que ela é uma mulher cis, mas que é lamentável que outras pessoas que fazem parte do ciclo esportivo ainda continuam disseminando esse ódio, né? Não, e isso é alimentado ainda pela associação do boxe, né? Vindo de uma instituição, né? O COI e a IBA vivem uma crise, eles já estão em guerra faz bastante tempo, inclusive a presença do boxe nos Jogos de Los Angeles está bem ameaçada. E o presidente dessa associação, que cuida dos boxeadores, disse que daria um prêmio equivalente ao da medalha de ouro para a italiana que foi boxeada pela Argelina, mas a Federação Italiana recusou essa quantia de dinheiro. Lamentável. É realmente... Porque fica aquela briga de entidades, uma tentando subir o tom contra a outra, mas que neste caso o COI está correto, né? O COI está levando a sério e deixando com que a IBA faça papel de palhaço. Bom, sentido. e aí só para a gente fechar essa informação, acho que é importante a gente dizer que no momento o Comitê Olímpico Internacional se posicionou que se o boxe não achar outro organizador até o final desse ano, estarão fora dos Jogos de Los Angeles, o que é uma pena. Quem acaba saindo prejudicado são os atletas. Né? A gente teve no Brasil a Bia Ferreira sendo medalhista, ela queria o ouro, infelizmente não aconteceu, e até por conta da questão da italiana, eu fui atrás para saber o valor de premiação, e por isso a Bia, também além do mérito esportivo, a Bia gostaria de ganhar uma medalha de ouro, porque a federação, a Associação de Boxe Internacional paga $100 mil para o medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos. Então, para a Bia Ferreira seria uma mudança completa de vida mesmo ela ganhar essa medalha. Infelizmente ela conseguiu o bronze, que o prêmio é um pouco menor, mas tem outros brasileiros como o Keno, que é super novo, só tem 24 anos, e quando terminou ali nas quartas de final, ele disse, tudo bem, nas próximas Olimpíadas eu tento de novo, e talvez não tenha uma próxima Olimpíada para ele. Inclusive, relacionando a Bia Ferreira com a Kelly, foi muito bonito que numa entrevista ela deu total apoio à atleta e boxeadora Argelina. Inclusive, acho que é muito importante ressaltar que toda essa desinformação não gera apenas danos psicológicos na atleta Argelina, mas ser da comunidade LGBT na Argélia é crime. Então, isso afeta muito mais a vida dela do que só o psicológico. Imagino que, como você comentou no começo, teve o posicionamento do pai dela, como que está a cabeça da família dela no momento, se vivem na Argélia, né? Essa situação deve estar num clima hostil, digamos. Totalmente. Nos episódios anteriores, a gente comentou muito sobre a poluição do Rio Sena. Foi algo bem conversado entre a gente aqui, por conta que o governo francês dizia que até as provas que ocorreriam dentro do rio, o rio já estaria despoluído. Mas só que não aconteceu isso, né? Infelizmente, tiveram algumas provas de triatlo e essas provas tiveram que ser paralisadas por conta da poluição do rio. Gabi, o que aconteceu lá no rio? Então, apesar de a ministra do esporte ter mergulhado no rio para comprovar de que estava super limpinho e pronto para receber os atletas do triatlo, a prefeita de Paris também ter feito esse mergulho, o rio não está em boas condições para realizar Gabi, que surpresa. as provas de triatlo. Uma prova disso é a hospitalização da triatleta belga, Claire Michel. Ela foi hospitalizada devido a uma contaminação, uma infecção pela bactéria presente no rio Sena, que é a E. coli. Essa bactéria, ela é encontrada em águas contaminadas por coliformes fecais e essas coisas assim mais saudáveis, né? Mas enfim, não, saudáveis. Não tô mais parando com um tom de ironia e brincadeira. A atleta foi hospitalizada e ela não foi a única. O triatleta suíço
Adrian também foi, só que a diferença é que enquanto a dela foi confirmada que foi uma infecção pela bactéria E. coli encontrada no Rio Sena, o do triatleta foi informado que era uma infecção gastrointestinal, mas que não se tem certeza se era devido a E. coli encontrada no Tem Rio. que dar um aviso lá para a prefeita de Paris para ver se ela não está com E. coli, né? Não, e a gente precisa agora rezar pelos nossos amigos Ana Marcela Cunha, Cachorrão, que vão nadar no Rio Sena ainda. Então, vamos ver como é que tá, né? Para mim, assim, claro, tirando a situação da infecção da atleta, vamos torcer para que ela fique bem, mas o grande problema por trás disso é a falta de um cronograma esportivo, porque os treinos vão sendo adiados por conta das condições dos rios, e isso influencia diretamente, né? A gente viu, fazendo uma analogia, né? A gente viu na prova dos 100 metros, milésimos de segundos fazerem diferença para saber quem era terceiro, segundo e primeiro colocado. No ping-pong, quebrar uma raquete do primeiro lugar no ranking e por isso ele perdeu. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença em um esporte de alta performance. Você perder treinos, você ter os dias adiados. Pode ser que num dia você estava melhor, pode ser que no outro dia você já não esteja tão bem fisicamente falando. Pode ficar nervoso mesmo, né? Você se prepara para aquele dia 2, vamos dar um exemplo aqui. Aí adia para o dia 4. Você já não é o mesmo atleta que você estava no dia 2. Total. Né? Ocorre toda uma mudança ali de planejamento, é o que eu acho que é perfeito que você fala do cronograma, né? Isso vai atrapalhar o atleta de alta performance, é natural que aconteça. E é importante informar que mesmo com todas essas comprovações de infecções e hospitalizações devido à bactéria encontrada no rio, a organização das Olimpíadas afirmou que ele estava em qualidade, ele estava apto para ser nadado e ter as provas realizadas em conjunto com essa aprovação foi feita em conjunto com a World Triathlon, que é responsável pela modalidade de triatlo. Enfim, apesar de tudo isso, teve atleta que elogiou o Rio. A qualidade do Rio e, inclusive, as autoridades. Foi o caso do pódio das medalhistas do triatlo feminino. A bronze, prata e ouro elogiaram a qualidade do rio, elogiaram as autoridades que foram responsáveis pela limpeza e cuidado dele. Curioso. Elas são inteligentes, né? Evitar ter que refazer a prova, né? Já garantiram ali as 3 medalhas. É um elogio um pouco conivente, assim, eu diria. Claro, não faz muito sentido, né? Não, meio irônico. Um pouco irônico. E essa pauta da poluição do Sena tá muito em alta na internet, com algumas pessoas até pegando uma garrafa de água, comprada assim em qualquer lugar, e comparando com a água do Sena, né? Nossa. Qual das duas você tomaria? Qual que você tem mais segurança? Olha, A do Rio Tietê ou do Rio Sena? Eu acho assim, graças a Deus que não teve uma Olimpíada em São Paulo para nenhum prefeito ter ideia de despoluir o Rio Tietê e fazer prova lá, assim. Então, a nossa sorte foi essa. Quando estiver em São Paulo, vamos torcer para eles acharem um outro lugar, faz uma piscina artificial. Exato, fiquem nas piscinas já. Não inventa, né? Inventa sem ter a capacidade de resolver o problema. Bom, mas agora vamos ficar torcendo, Bom, o apelido do cara é Cachorrão. O que vai ser uma bactériazinha na piscina pra ele, né, cara? Então, assim... Coitada da Ana, ela tem que arrumar um apelido forte, então, pra dar resistência pra ela com a E. coli. Mas também desejamos que a belga e o Claire Michael também melhorem e fiquem bem. Mas mudando um pouco de pauta, indo para algo mais positivo, vamos falar sobre as medalhistas brasileiras, né? Que temos de novo nessa daí? No último episódio a gente tinha 3 medalhas, só que quando foi publicado eram 6, já foi mudando, então isso é bom, né? A gente grava, não dá nem tempo de publicar, já tem mais medalha. Então é o seguinte, quando a gente publicar isso aqui vai ter mais medalha do que a gente está falando agora. Vai ter mais medalha, eu cravei que ia ter mais medalha. Produção, por favor, eu quero uma câmera em mim, porque eu preciso agora fazer um pedido de desculpas formal aqui. Eu preciso pedir desculpa aos atletas Marcos de Almeida e Hugo Calderano, porque eu disse aqui que era medalha garantida, tava no papo e não se concretizou, os caras não ganharam medalha,
Eu não Mas- pediria desculpas, você confiou neles. Exato, exato. mas eu coloquei Desculpa uma pra audiência. expectativa, Desculpa pra nossa audiência. E também porque eu acho que eu ziquei os caras, de certa forma. Então não fala que talvez vai ganhar medalha. Exatamente Não fala do isso. futebol não vou falar, feminino, não não vou falar fala. o que vai acontecer. A gente está gravando esse programa, falta 10 minutos para começar Brasil e Espanha, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vou ficar de boca fechada com quem ainda pode ganhar. Vamos falar então de quem quem ganhou ou deixou de ganhar. Outra pessoa que eu falei que ia fazer chover no Tahiti foi o Gabriel Medina. Mas que ficou com bronze. Ficou com bronze. E aí, Era a justamente, medalha acho que a dele. questão foi ele não fazer chover, né? Porque não teve onda pro cara surfar. Para dominar as ondas tem que ter onda. Senão não vai dar certo, né? Não bate. E aí, infelizmente, acabou. dando Mas esse eu tô bronze. falando, eu tô falando disso, desculpa cortar, Gabi, justamente pra gente dizer que a expectativa era em torno ali do Gabriel Medina, mas quem saiu com a medalha de cor mais almejada foi a Tatiana, que é uma mulher e está sendo meio esse o padrão do Brasil nessas Olimpíadas, né? As mulheres estão indo e estão resolvendo no judô. Uma dominância, né? As mulheres estão fazendo a parte das delas, atletas né? femininas. Sim. Eu ia comentar sobre o Gabriel Medina, que é importante falar que, apesar de ele não ter garantido ali a nossa almejada medalha de ouro, ele conseguiu a maior nota do surf, conseguiu uma nota incrível e uma fotona, né? Nossa, que foto, hein? Vocês viram até o projeto ali de marketing da Tilibre? Que é dos cadernos? Aham, compraram a foto, né? E o que é mais sensacional dessa ação de marketing da Tilibre é a velocidade. A gente está falando de um projeto de marketing que aconteceu em 4 dias. Rápido. Em 4 dias, uma marca entra em contato com um atleta que está está no Tahiti, entra em contato com ele, entra em contato com a sua equipe, acerta um contrato ali rápido, né? Consegue a foto e já anuncia que vai ter o caderno nas lojas Então, e tudo quem mais. estiver precisando de um caderno para o segundo semestre. Exato, do segundo semestre nas aulas, É. na faculdade, do ensino médio, para onde for. Eu vou comprar um caderno do Gabriel Medina. Quer dizer, não vou não ganhou a medalha de ouro. Que isso, mas ele ganhou bronze e conseguiu uma das maiores fotos. É Essa edição verdade. dos Jogos Mas assim, Olímpicos. a gente tem que sempre comparar com a expectativa. Por exemplo, no judô brasileiro, aquela medalha de bronze no judô por equipes foi uma delícia de assistir. E a luta tava 3-3, e aí foi ser sorteio para ver quem que ia ser o último lutador. Cara, quando caiu 57 quilos para Rafaela Silva definir a medalha, foi um dos momentos mais emocionantes dos jogos por enquanto, né? Ah, com certeza. As mulheres têm conquistado muitas medalhas nessa edição dos Jogos Olímpicos. Exemplo disso é a Jade, a Lohane, a Rebeca Andrade, a Flavinha, a Raíssa Leal, Bia, 2 Bias temos aí. Enfim, são muitas atletas, muitas mulheres conquistando medalhas. Isso é muito legal de ver. Que essa emocionante representatividade. foi a medalha da Beatriz também, né, gente? Nossa, assim, eu inclusive vou confessar aqui que eu chorei quando ela começou a gritar: eu sou medalhista olímpica, acho que foi isso que ela gritou. Foi. E ela ficou repetindo isso, assim, com uma realização nos olhos dela, uma emoção que eu também me emocionei muito e acho que muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo também se emocionaram junto. Eu acho que o mais importante dessas medalhas acontecerem, a gente está vendo muitas medalhas acontecerem, é o fator de quem está acompanhando de casa, crianças, adolescentes que acompanham esses esportes, que praticam esses esportes, terem a oportunidade de se inspirarem nessas pessoas, né? Uma menina que faz judô, olhar a Bia ganhando, levando essa medalha, é maravilhoso. Ver quem faz ginástica, ver a Rebeca, é maravilhoso. Então, acho que essa representação, né? E a representação também da mulher negra, que é mais importante ainda quando a gente vê no pódio a Simone Biles, ver Rebeca Andrade. Então, juntando tudo isso, são várias sensações. Não é apenas só do Brasil, né? Tem várias outras questões aí mais interessantes. Caio Bonfim, depois que ele ganha a prata, ele diz que o brasileiro acompanha 2 modalidades, o futebol e o que está ganhando. Então agora a gente ganha, a gente fala sobre esses nomes, mas acho importante a gente citar, e eu queria citar uma história em específico, que é da Flávia de Lima, que é uma brasileira de 31 anos que está competindo no atletismo,
que ela teve que praticamente abandonar a sua carreira para cuidar da sua filha por um tempo, e agora que ela voltou a se dedicar e se separou do seu marido, que nunca ajudou ela em casa, segundo os relatos, ela ia, competia no atletismo, ela treinava, voltava para casa, ainda tinha que fazer a janta, Cuidava ainda do tinha filho. que cuidar do bebê recém-nascido, e agora, nesse momento que ela voltou a competir, toda a competição que ela vai no circuito internacional, incluindo os Jogos de Paris, o pai dela entra na justiça alegando ausência parental. O pai da Então, criança, né? O pai da menina. Então, assim, você vê um cenário de uma mulher que ela não precisa só lutar para ganhar uma medalha, ela precisa lutar pelo direito de competir o seu esporte, e isso em pleno século XXI, 2024, e ela muito dificilmente vai conseguir uma medalha e a sua história não vai ser tão contada. Mas eu acho que é importante a gente dar destaque a essas histórias, a essas mulheres também, que lutam ainda hoje simplesmente para competirem, simplesmente para estarem lá. Sem dúvida, sem dúvida. Porque são nesses momentos aqui dos Jogos Olímpicos que essas histórias acabam sendo reveladas, digamos, né? Essa história da Flávia é uma história que fica ali coberta por muitas outras questões, por muitos veículos não darem espaço, não ser relevante para muitas pessoas, para a grande maioria, e que quando chega esse momento que continuem a ser relevantes em outros cenários, né? Não apenas na edição dos Jogos Olímpicos, mas em outros momentos, não só durante. O que vem de outras possíveis medalhistas nesses esportes? Tem o futebol feminino, né? Você falou que vai começar o jogo contra a Espanha. No momento... Mas tem que estar confiante. Você está confiante, Gabi? Eu tô, mas Acho que o Thiago tá muito negativo, não tô gostando da energia eu dele. confesso que eu tô muito mais confiante pro vôlei de quadra feminina, que é vitória atrás de vitória, 3-0 atrás de 3-0. Exato, hoje, aliás, a gente ganhou o vôlei feminino, a gente tá gravando numa terça-feira hoje? De terça-feira, o vôlei ganhou da República Dominicana. Sim, de 3-0. Que varia. Contra a Polônia, 3-0. Só Contra o Japão, 3-0. 3-0. E a gente tá fazendo, assim, uma sequência E maravilhosa. Como que o treinador da Itália falou da Gabi? Treinador da Polônia. Da Polônia, chamou ela falou de filha do deus do vôlei. Filha do Deus do vôlei. Ela só fez 20 pontos, só 20. Não, e o mais legal, assim, é falar 3 sobre sets. esses 20 pontos da Gabi, é que a gente compara, a Boskovic fez 39, a Vargas pela Turquia fez 35, mas a parte boa do time do Brasil é justamente esse equilíbrio. Sim. É uma equipe, não é uma atleta que tem que derrubar todas as bolas. Você tem pelo menos ali Rosa Maria, Ana Cristina, Toda hora. todo Tem mundo... a experiência da Thaís. A Thaís, ela fecha o ponto, ela fecha a partida, Os né, bloqueios no da terceiro Carol. set. Nossa, que partida fez a Carol, hein? Quando esse programa sair, provavelmente o Brasil já vai ter jogado a semifinal contra os Estados Unidos agora. Mas independente do resultado, dá pra gente dizer que é um baita de um trabalho. Inclusive, o Brasil disputou o maior set olímpico no vôlei feminino contra a Polônia no 38-36. Nossa, que foi aquilo, cara? Eu achei E que eu aí? ia ter um ataque cardíaco. Ficou na emoção? Vocês sabem que eu acompanho Precisa pouco de teste cardíaco? o vôlei. Gente, eu sou acostumado com traumas falando dessa geração do vôlei feminino, de acompanhar elas. A gente acompanhou algumas derrotas tristes. Então, quando a gente estava com o jogo na mão e, de repente, 24-24 e começa a vir ponto extra, eu achei que meu coração ia sair pela boca, mas as meninas tranquilas... Não, eu só fico tranquilo quando a vantagem é acima de 8 pontos. É. Menos de 8 pontos é desesperador. Hoje no último set, tava uma vantagem ali de 7, 8 pontos, aí começou a cair para 6. Eu falei, acaba logo, gente. Pelo amor de Deus, dá o... Acaba, pelo amor de Deus. Aí a Thaísa já finaliza, ganhamos e esperamos que dê tudo certo, né? Sim. Agora estamos na semifinal Isso. contra os Estados Unidos. Vai dar Brasil, né? Eu não vou falar nada. E a possível final é contra quem? Cara, eu acho que vai vir a Itália, e acho que a Itália também chega com a mesma força do Brasil. A Itália também está emendando uns 3-0 e Itália com que não- adversários até mais difíceis. Que não tá na Vila Olímpica, né? Tá vendo? Não estar na Vila Olímpica, como a gente comentou em outro episódio do programa, pode estar fazendo bem para a seleção feminina. Mas a seleção brasileira tá, né?
Não, e para a seleção brasileira tá fazendo bem, porque, por exemplo, a Carolana, a esposa dela é capitã da Holanda. Então ela pega a bicicletinha e vai passar um tempo com a Com a esposa. esposa, fica com o casal. É, Ih, e fica tranquila pro jogo. Eu acho que falta cuidado, na verdade, né? A Vila Olímpica não tem dado... A Vila Olímpica não, na verdade, eu acho que em relação ao Brasil, meu comentário, não tem dado o cuidado devido às nossas atletas, mas quem sabe para os outros países tem sido diferente. teve até o caso do... Vocês viram o atleta dormindo no banco? O italiano? Medalhista olímpico, tendo que dormir fora do espaço reservado do seu quarto por Falou que é conta muito do calor. quente, né? Falta Muito de obrigado. ar-condicionado. Vamos agradecer aí o Comitê Olímpico, porque parabéns, hein? Não conseguem dar uma estrutura boa para dormir só para dormir. Tem a crítica quanto à comida também, eles têm que ter feito... Falta de proteína, né? Sim, tem que ter se virado ali no cardápio, no que prepararem. Enfim, é uma falta de cuidado, então, pelo jeito, não só com o nosso país, né? Tudo aquilo que a gente já tinha comentado no segundo episódio sobre a Vila Olímpica, os planos, os projetos, tudo que estava planejado, não vem dando certo, né? Tem muitos problemas e é algo que parece que vai perdurar até o fim da edição dos Jogos Olímpicos. Mas é isso. Mais algum comentário? Bom, no próximo episódio, no quinto e último, a gente fecha os desempenhos das equipes. Vai ter acabado tudo, né? Vai ter acabado os Jogos Olímpicos. Fim. E aí, finalmente, eu vou contar pra vocês o porquê do apelido de Piozinho, se ele ganhar a medalha. Se ele ganhar. Se ele não ganhar a ganhar, medalha. você não vai falar? Não vou falar. Mas ele vai ganhar a Cuidado pra medalha não de ouro. zicar de novo. Você tá muito zica, cara. É porque eu sou azarado, eu tô acostumado com a derrota. A gente que acompanha mais de Tá perto, acostumado com a derrota? a gente se acostuma um pouco com os azares que a gente tem às vezes. Entendi. É mais difícil lidar com a derrota ou comemorar a vitória? Eu acho que eu até quando ganho eu fico esperando pra ver se ganhou mesmo. Você fica, tipo, será que vai voltar? Às vezes o juiz vai voltar, não gente, espera aí, mudei de ideia. VAR. Entendi. E você, Gabi, mais algum comentário? Nenhum comentário. Alguma torcida pra alguém especial? Eu gostaria de falar que nós comentamos ao decorrer de todos os episódios sobre o Calderano. Não venceu, infelizmente, não teve medalha, ficou em quarto lugar, perdeu para um francês de 17 anos, mas não desmerecendo ele. Mas é importante ressaltar que, tipo assim, mesmo com essas derrotas, eles continuam ali, por exemplo, o Hugo Calderano continua em terceiro do ranking mundial de tênis de mesa. Sim. Então, são vitoriosos, sim. Com certeza. A Gabi é mais positiva que o Thiago nesse sentido. Ela sempre deixa o negócio mais animado. Mas é isso, gente. Como o Ti já deu um pouco do bastidor do último episódio, vamos contar com participações de 2 pessoas. Mas aí só no futuro. Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Papo de Esquina Paris 2024 e nos vemos no próximo e último episódio. Até mais. Até.